Tá chovendo. Vai tomar uma ventania danada aqui. Vamos começar pro YouTube também. Quem quiser ir lá pro YouTube, só clicar no link da bio e vem para cá. Okay? Bom dia, pessoal do YouTube. Estamos agora interligados no YouTube e também aqui no Instagram. Aí as pessoas perguntam, Rodrigo, onde que eu vou ficar? Essa resposta é para você aí, viu? Pessoal, isso que a gente está fazendo aqui só por umas questões técnicas, porque semana que vem a gente vai ficar só uns 10, 15 minutinhos aí no Instagram e depois a gente vai vir para o YouTube. Porque o YouTube aqui, olha, a tela é maior, a gente consegue conversar melhor com vocês, tem mais comentários aqui, dá para a gente ler melhor. Então, para vocês serem melhor atendidos, né, para a gente poder honrar mais o tempo que vocês estão proporcionando para a gente vai ficar mais com vocês no YouTube, né? Isso é uma coisa interessante do YouTube, que falaram isso para mim um dia desse, que o YouTube a gente consegue compartilhar melhor, né, essa live aqui com quem realmente está querendo, né? Então, por exemplo, tem gente que não tem Instagram, né? Mas o YouTube todo mundo consegue acessar, seja do computador, seja do celular, então é uma coisa bem bacana. Então, pessoal que está aí no YouTube, já faz o favorzinho pra gente, já compartilha essa live, dá um clique nesse like, ó, clica no like, assim, ó, like, e compartilha, né, com as pessoas. Joinha, é o joinha, né? Porque isso é muito importante. E quem tá aí no Instagram, já manda essa live aqui, o aviãozinho para as pessoas, já tira um print da tela, porque hoje o tema, né, doutor Wesley, o tema hoje promete, né? Pois é, e é um tema importantíssimo, que boa parte das mulheres tem essa dificuldade, ou talvez, né, Rodrigo, as pessoas não dão a devida importância para esse órgão. Exatamente. Né? E eu, como médico, eu falo que, para mim, o órgão que eu já sempre inicio qualquer tipo de tratamento é realmente o intestino. Então, o intestino tem uma importância crucial, não só no processo de emagrecimento, mas no processo de saúde como um todo. Então, por exemplo, doenças autoimunes começam lá, o seu sistema imunológico, boa parte do sistema imunológico está relacionado com o seu intestino, a produção de serotonina, que é o nosso segundo cérebro. Então, pessoal, olha a importância que o intestino tem. Então, saibam que a gente tem que ter o intestino impecável. Exatamente. Impecável para ter saúde. A gente vai dar dicas práticas aqui no final da nossa live. Então, é o presente para as pessoas que ficam até o final, nos acompanhando, compartilhando e dando joinha aqui. Exatamente. Então, pessoal, eu vim fazer aqui uma enquete, uma pergunta para vocês. Quem aqui, qual mulher aqui hoje que ela se sente um pouco de inchaço, né? Que ela tem problema, dificuldade ao banheiro? Comenta aqui na live, assim, bota um joinha, assim, ou bota um dedinho para cima, assim, para identificar quem tem problema de intestino, né, de ir ao banheiro, ou alguma coisa nesse sentido, né? Para nós é muito importante estar sabendo disso, até para fazer essa pesquisa, né? Exatamente. Aí, ó, acho que boa parte das mulheres, né, Rodrigo? E assim, depois a gente vai esclarecer, porque tem pessoas que chegam e falam assim, depois que eu comecei a jejuar, meu intestino não está funcionando. Aí é outro quesito, e não é só isso também, não. Não é só, eu ir no banheiro 2 vezes, 3 vezes por dia, meu intestino funciona maravilhosamente bem. Não tem nada a ver, vocês têm que olhar o padrão das fezes de vocês. Mas é isso aí, pessoal. Vai comentando aqui, olha, a Cíntia está falando que sim, eu tenho problema de retenção líquido, Marli, Luciana, então várias pessoas aqui estão comentando, né, Rodrigo? Exatamente. Fico até irritada, tá totalmente relacionado com humor. Regiane. Isso, Regiane, tá todo mundo aí. Bacana. Deixando preso, mas não me sinto incomodada, a Margarete está falando aqui. Mas, Rodrigo, vamos lá, né? Me conta aí, assim, ó. Pessoal, e aí, vocês gostaram da live de ontem com a Carla? Ontem a gente fez um pouco, a gente falou mais a respeito aí, né, da continuidade da leitura de rótulos, né? E a gente sabe que, como é importante, espero que todo aquele conteúdo que a gente passou para vocês tenham realmente começado a colocar em prática. Se vocês foram no supermercado ontem ou hoje, ou irão ainda, comece a prestar atenção na leitura de rótulos, não só na tabela nutricional, tá bom? Exatamente. E, pessoal, depois que fizer isso, a vida de vocês muda, né? E é uma coisa, assim, incrível. E eu vou contar uma história hoje na live para vocês ficar muito... É uma história até engraçada, curiosa, mas é uma história verídica, tá? Depois vocês podem estar procurando na internet, vocês vão saber sobre isso, né? E, pessoal, agora vamos ao tema, né, doutor, dessa live. E outra coisa, uma dúvida que a gente tem aqui também. Quem é que toma aqueles remédios de laxante, essas coisas assim, para forçar o corpo no banheiro? Coloca aqui, assim, ou que toma ou que já tomou.
Porque, assim, se você toma, bota assim, eu tomo. Se você já tomou, você bota, eu já tomei. Para a gente também ter uma ideia aqui, porque vocês vão também saber sobre isso, é uma coisa importante, né? E, bom, pessoal, que tá aí no Instagram, quem quiser ir para o YouTube, é só clicar no link da bio que tá lá o link dessa live. Então, pessoal, já estamos chegando aqui a um número bacana, então vamos agora começar, né, a falar sobre isso. E vamos começar com aquela frase, acho que é uma frase tão importante, né, doutor Wesley, que do nosso pai da medicina, Hipócrates, né, onde ele fala, né, que toda saúde e toda doença, ela começa no intestino. Começa e termina no intestino, né? Exatamente. Então, é exatamente isso, né? A gente sabe que, né, para o bom funcionamento do nosso organismo, né, a manutenção da nossa saúde, para a nossa longevidade, é muito importante, né? Não só isso, a qualidade de vida, né? Ter um intestino saudável, né? Então, por exemplo, quantas mulheres que sofrem de constipação que têm alteração de humor, né? Literalmente fica enfesada, vamos falar assim, né? E é importantíssimo, porque lá, né, que a gente faz a absorção dos nutrientes, é lá que a gente tem a produção de nossas neurotransmissores. Então, não só isso, né? Lá que realmente nós temos a eliminação de toxinas, tá? Então, imagine um intestino que ao longo de dias, imagine um intestino ao longo de anos que não funciona bem, como você vai absorver, não só absorvendo, mas como você vai acumulando essas toxinas ao longo desse tempo e, consequentemente, essas toxinas vão levar os sintomas mais comuns, né? Aqueles sintomas de inchaço, né? Os sintomas de desconforto abdominal, pode levar a sintomas como dores nas articulações, manchas na pele, dor de cabeça, oscilação de humor. Tudo isso está relacionado com o intestino que não é saudável. Então, o pai da medicina já dizia isso, a medicina chinesa também fala, né? Toda saúde começa e termina no intestino. Então, a gente sabe que o intestino tem um papel crucial na nossa saúde, na nossa qualidade de vida e no processo de emagrecimento, Rodrigo. Exatamente. Então, pessoal, e só para vocês terem uma ideia de como que o intestino, ele é uma coisa assim importante, né? Acredite você ou não, essa história é uma coisa assim que, vou falar aqui, fazer só um fato de curiosidade, né? Que vocês podem procurar no Google, né? Vocês podem também procurar no Guinness, ou até mesmo na igreja lá, na abadia, né? De Westminster, na Inglaterra, que é a igreja mais famosa que existe lá. Teve um cara, pessoal, que, pasme, né? Ele teve seu primeiro filho, aos 130 anos. E ele viveu até os 152 anos de idade. E lá nessa igreja lá de Abadia, né? Ela começou a ser construída 170 anos depois de Cristo, né? Ou seja, significa que essa igreja hoje já tem mais de 1.800 anos, né? Uma igreja assim, muito antiga. E lá nessa abadia, né, é onde acontecem ali os casamentos reais, é onde acontecem ali os maiores eventos, é onde acontece ali tem lá vários monumentos, vários fatos históricos muito importantes. E tinha um cara, né, que ele vivia lá naquela região, chamado Thomas Parr, né, onde foi denominado aquele whisky, né, o Old Parr, né, justamente em homenagem a esse cara. As pessoas chamam aquele whisky de barbudinho, você sabia? Não sabia, não. Porque ele tem uma barba, né? É verdade, é verdade. Né? E aí, esse fato, assim, histórico, né, assim, como ele viveu até os 152 anos de idade, né, Thomas, assim, ele viveu uma vida muito longa. Só que as pessoas falam, cara, que ele não adoeceu. E, literalmente, ele chegou no último dia que, como a gente sempre fala, né, ele viveu como se fosse uma lâmpada. Chegou no último dia, desligou. E desligou. Uhum. E aí, na época, né, o rei da época, ele contratou um médico, né, o Dr. Harvey, né, que fala, para literalmente fazer ali uma autópsia, né, de por que esse cara ele viveu tantos anos assim, e como que ele tinha toda essa saúde, né? Inclusive, né, para quem tiver curiosidade, essa autópsia está lá na igreja, lá na abadia. Então, assim, quem quiser lá olhar, quem quer colocar depois no Google, né, Thomas Parr, né, quantos anos viveu, tá essa história também toda documentada que eu tô falando. E aí, quando fizeram essa autópsia, abriram ele, assim, que o corpo dele, era como se fosse o corpo ainda de um bebê, assim, muito novo, né? Tudo estava muito preservado. Por quê? Porque ele não colocava nenhuma toxina no seu corpo, ele sempre fazia períodos de desintoxicações, ele mantinha ali uma saúde extremamente extraordinária. Então, como que está relacionado, assim, se ele realmente viveu esse período todo ou não, a gente não pode afirmar.
mas o que a gente pode dizer é o que para vocês, pessoal? Sobre como que o intestino saudável, como que você cuidar do seu corpo vai contribuir melhor para a sua saúde, né? Perfeito. Então, pode... Perfeito, Rodrigo. Essa história eu não conhecia. Então, enfim, a gente sabe que o intestino é um órgão fundamental. E o que eu sempre comento aqui, tá? Todo paciente, a gente sempre começa, né, tratando o intestino. Então, o intestino não é, eu vou tomar probiótico, vou... Pessoal, é uma coisa muito mais importante do que isso. E realmente eu listei aqui coisas fundamentais para vocês começarem a colocar em prática. E outra coisa, tá? Às vezes, algumas medicações que vocês estão tomando podem ser prejudiciais para o intestino, tá? Então, vocês vão perceber que comece a se atentar, porque tem algumas medicações que do uso comum, né? Do dia a dia, pode realmente estar atrapalhando o trânsito intestinal. Então, eu listei aqui algumas coisinhas aqui, porque, por exemplo, olha, quando você vai acumulando essas toxinas no seu corpo, né? Você vai mantendo essa irregularidade no seu trânsito intestinal, né? Vai refletir de variadas formas, né? Então, por exemplo, você pode ter acne, né? Então, muitas vezes, Rodrigo, as pessoas que têm espinha acham que é só distúrbio hormonal. Não, é o intestino que está prejudicado. Boa parte da acne, de espinhas no seu corpo, é porque é o acúmulo de toxinas recorrente ao intestino que não está saudável, né? Então, muitas vezes a gente vai a algum médico, vai a algum especialista, dermatologistas, é muito comum passar só creminhos, ou seja, tratar a pontinha do iceberg. Mas, pessoal, a gente sabe que você tratando o intestino vai resolver boa parte da sua acne, né? Se não for, óbvio, né? Alguma coisa mais severa relacionada com a parte hormonal. Mas se você mantém o seu intestino limpo, com certeza você não vai ter um reflexo. A sua pele nada mais é do que o reflexo do seu intestino. E modéstia à parte, olha como é que é a pele do Rodrigo aqui, e a nossa aqui, branquinha, rosácea aqui, não tem uma espinha, então dá para perceber que a gente mantém um intestino saudável, né? Então, a língua assim, também, né? A língua, então a gente vê que, por exemplo, quando eu vejo alguns pacientes chegam lá, a primeira coisa, né, que a gente fala na ectoscopia, né, ver como é que é a pele do paciente, quando eu faço as consultas online, eu vejo a pele do paciente, aí você vê se tem uma pele um pouco mais manchada, uma espinha, alguma coisa nesse sentido, eu falo, o intestino está intoxicado, vamos atuar nessa causa, né? Então, assim, envelhecimento precoce, que a gente falou, né, a digestão altamente... ela fica totalmente prejudicada, lenta, né? A má assimilação de carências de vitaminas, olha só. Então, você está lá com um acúmulo de toxinas no seu corpo, o seu corpo ali, o seu trânsito intestinal está ruim, você está com acúmulo de toxinas no seu corpo, você vai comer e você acha que você vai conseguir absorver os nutrientes? Não é nada. Pouco provável que você vai conseguir absorver os nutrientes. As pessoas já comem errado, certo? E o que come já não tem valor nutricional, e o intestino já não está absorvendo, aí a pessoa só está acelerando o processo de adoecimento dela. Olha só que interessante, Rodrigo. Então, a pessoa come produtos alimentícios, aquelas duas lives que a gente... Uma primeiro com o Rodrigo e a leitura de rótulos, aquilo que a gente mostrou ali é produtos alimentícios, então, o intestino está totalmente prejudicado. Surpresas venenosas. Surpresas venenosas. O intestino é totalmente prejudicado, o trânsito intestinal está lento, acúmulo de toxinas, aí a pessoa vai lá, além de comer esses produtos alimentícios, está intoxicando mais e não está conseguindo nutrir o corpo, e o pouco nutriente, se tiver alguma coisa ali de nutriente, consequentemente não vai ser absorvido, né? Então, entendam que realmente você depende do intestino saudável para você absorver nutrientes, né? Aí, consequentemente, esse intestino acumular de toxinas, esse intestino que não absorve vitaminas, você depende de vitaminas e minerais para fazer as reações no seu corpo, o metabolismo, e, consequentemente, você provoca alguns distúrbios hormonais, começa a levar uma resistência insulínica, predominância estrogênica, alteração na tireoide, alteração no adrenal, distúrbios hormonais levam a uma fadiga crônica. Então, a pessoa pode ter um excesso de cansaço, de fadiga, decorrente ao intestino ruim. Olha só como é que sim, olha como é que tudo está interligado, né? Pessoal,
tudo está interligado. Você começa com uma má digestão, acúmulo de toxinas, você vai começando a ter esses sintomas, não começa a absorver, não para de absorver ou diminui a absorção de nutrientes e, consequentemente, você começa a levar uma fadiga, porque você não está absorvendo coisas vitais, vitaminas, minerais, coisas que são importantíssimas para o seu corpo, né? Então não adianta só tomar laxante, que é simplesmente tapar o sol com a peneira, não adianta vocês tomarem, sei lá, qualquer coisa milagrosa aí, porque não, isso pode até melhorar parcialmente, mas vocês têm que ter um entendimento de que a alimentação rica em fibras, probióticos vão fazer toda a diferença. É limpar o intestino e depois, de fato, nutrir ele da maneira correta e não intoxicando novamente. Aí outra coisa, né? À medida que você vai intoxicando o seu corpo, você vai inflamando ali seu intestino, né? Então, seu cólon, que é o intestino grosso, vai deixando o seu intestino muito mais ali irritável. Quantas pessoas aqui sofrem da síndrome do intestino irritável, Rodrigo? Né? Que muitas vezes a pessoa atribui isso ao estresse. Sim, o estresse é um grande causador, né? A gente sabe que o estresse é um grande causador disso, mas a alimentação está intimamente relacionada com isso. A tensão pré-menstrual também pode ser uma causa aí de um intestino que não está saudável, a TPM, né? A irritabilidade que a gente falou. E pasme, pessoal, o intestino intoxicado também leva a câncer. Não é só câncer no intestino, tá bom? Mas é câncer porque você gera uma inflamação local, baixa absorção de nutrientes, toxinas, além de toxinas ali. Isso são alguns exemplos que você pode estar esses sinais e sintomas e patologias relacionados a isso. Vocês estão entendendo, pessoal? Pegaram esse código que o Dr. Wesley falou? Pegaram o código? O código é o seguinte... Para você ter uma vida saudável, para você começar a emagrecer, porque é uma coisa que a gente fala, né, doutor Wesley? Às vezes as pessoas pensam bem assim, já percebeu como a pessoa ela vai ficando mais velha, ela vai tendo assim a genética, às vezes não favorece muito, aí ela vai engordando, ela vai começar a tomar remédio. CMJ. Já perceberam isso? É correto isso? Claro que não, pessoal. Isso não é correto. Isso não é verdade. Não é porque você está envelhecendo que você está ficando sobrepeso, não é porque sua genética não é favorecida que você vai mudar. Mentira isso, pessoal. É porque você está mudando por dentro que você vai estar reverberando reflexo por fora. Então, assim, a chave, né, para você realmente começar a emagrecer, para você aumentar a sua saúde, começa o intestino. Então, pega esse código aí, pessoal. CE. Que isso, Rodrigo? É igual a IS, ou seja, a chave do emagrecimento, pessoal, é igual ao intestino saudável. Pegaram aí? Então coloca aí, ó. CE é igual a IS. Vocês não vão esquecer mais isso. As pessoas gostam dos seus códigos. Gostam do código, tá vendo? Assim, ó, o pessoal aqui do CMJ. Exatamente, tá vendo? Pegaram o código. Não esquece mais, ó. A chave do emagrecimento é igual ao intestino saudável. Mas é muito código, Rodrigo. As pessoas tem que anotar todos esses códigos aí, porque no final, daqui a pouco as pessoas vão entender o porquê desses códigos todos. E uma coisa CNJ eu acho que é fácil de lembrar. Agora, toda live vai ter um código bacana. Eu nem lembrei mais aquele código lá da genética. Não tá lá que assim, ó, o pessoal lembra. Quem coloca aí dentro para você ver. Então, pessoal, esses códigos aí no final é bom vocês estarem anotando, que a gente vai... Quem tiver todos os códigos anotados, a gente vai dar uma surpresa, vai dar um presente para vocês. Então, vão anotando. É por isso que vocês têm que ter papel e caneta aí. Que a gente quer pessoas aqui que estão realmente... Tá, Rodrigo. Mas aqui, vamos falar um negócio importante vamos, agora? Depois, eu acho que como você está aqui do meu lado, consegue dar uma... Tá. Agora, dar uma lida aqui no pessoal para a gente tentar dar uma esclarecida aqui para as pessoas, porque estou vendo aqui, é muito importante, Rodrigo, porque as pessoas falaram aqui, estou lá no milagre do jejum, meu intestino não funcionou ainda. Calma que isso aí tem uma explicação a respeito disso. Então, assim, e a gente sabe uma coisa que a gente percebe, né, pessoal? Às vezes as pessoas elas vão tendo sintomas e elas não estão atrelando essa intoxicidade que está no corpo, né? A gente começa, né, às vezes, o intestino realmente intoxicado. Então, às vezes você pode estar com essas dores de cabeça sem explicação. Às vezes você pode estar um pouco zonza, a memória não está muito boa. São sintomas, às vezes, de um corpo intoxicado. Às vezes você está se sentindo cansado, você acorda cansado. Isso daí também é sinal de intoxicação do corpo. Recentemente, né, você começa a perceber assim, uma oscilação no seu humor muito grande. Quem está se identificando vai dando um joinha aqui, né? Às vezes você está assim, como o doutor Wesley falou, né, problemas cardíacos, insuficiência cardíaca. Às vezes está se sentindo muito ansiosa, frequentemente ansiosa.
isso tem uma relação direta ali também com o intestino, nervoso, depressão, com problemas de pele, problemas metabólicos, como o Troy falou, e até mesmo, né, pessoal, às vezes uma falta de ar, né, Troy? Sim, com certeza. Aí eu vi a Kátia perguntando, melasma tem a ver com o intestino? Pode ter uma relação sim, mas lembre-se, melasma pode ser uso crônico de anticoncepcional, é a principal causa, né? Aquelas manchas, uso crônico de anticoncepcional, isso pode levar realmente ao melasma, tá? Então, aí, ó, a Meire, tá, ó, você tá me descrevendo, né, dor de cabeça, tudo, então bacana. E vão dando joinha, pessoal, vocês estão se identificando? Vai dando joinha pra gente aqui, ó. Vai compartilhando aqui também. Vai dando uma curtida aqui, né, pra gente saber realmente, aí, ó, se muita dor no peito, tudo, pessoal, com mais intestino, que você coloca ali no alimento. E não só isso, né, doutora? O intestino também é um segundo cérebro. Com certeza. Lá que produz a nossa famosa serotonina, né, Rodrigo? Olha só que... E vamos abordando aqui, assim, que... Olha só que interessante, né? Porque, olha só, as pessoas, muitas vezes, né, elas estão, ao longo do tempo... por isso que a gente ensinou a ler rótulos ontem, porque é o primeiro passo, né? E por isso a gente sempre fala comer comida de verdade. E ainda eu fico surpreso quando eu falo comer comida de verdade, as pessoas não têm noção do que é comer comida de verdade. E eu posso te falar que ainda tenho pacientes que estão comigo há 5, 6 meses lá, né? E de fato, ainda não sabe ler rótulo. Uhum. Talvez não aprendeu a ler rótulo, não é por falta de ensinar, não é por falta disso, não. Ou talvez porque não dá devida importância. Mas, onde eu quero chegar? Que comer comida de verdade, você está nutrindo o seu corpo e, consequentemente, tem fibra, nutrientes, tem sais minerais, tem uma série de coisas. E quando você consome produtos alimentícios, você vai intoxicando o seu corpo, gerando essas toxinas e, consequentemente, todas essas causas que a gente falou aqui, que o Rodrigo complementou muito bem, ok? Então, você começa a perceber que, como o seu intestino está intoxicado, né, e a gente sabe que o intestino é o grande produtor ali de boa parte da sua serotonina, aí a pessoa vai vendo que começa a ficar um pouco mais fadigado, um pouco mais triste, vamos dizer assim, e procura algum profissional na área da saúde, né? Algum médico, eu vou no médico porque estou me sentindo cansada, estou me sentindo fadigada, estou me sentindo aqui sem aquela vitalidade e meu humor não está legal, tá? Aí, beleza, então imagine nesse cenário, né? Totalmente intoxicada, não vai no banheiro já uns 2, 3, 5 dias, enfim, a pessoa tá com a pele já ruim e vai no profissional. Aí o profissional lá, geralmente procura um clínico ou um psiquiatra, identifica-se que talvez a pessoa tá com sintomas depressivos, né? Tá apática, tá tristeza, enfim, uma série de coisas, e ele vê a necessidade de prescrever um antidepressivo, né? Ele vê essa necessidade de prescrever um antidepressivo. Mas a gente sabe que na medicina convencional, o médico pega só a pontinha do iceberg, né? Que é só os sinais e sintomas. Aí o médico vai lá, prescreve algum antidepressivo, algum ansiolítico, por exemplo, prescreve lá uma sertralina, alguma medicação específica para depressão, ok? Olha só que interessante, tá? Quando você prescreve essa medicação, um antidepressivo, né, que como eu falei para vocês no início da live, tem algumas medicações do uso comum, pode ser algo que atrapalha o seu intestino. Então, se você toma algum antidepressivo, exemplo, a sertralina, fluoxetina, o que seja, olha que loucura. Você está prescrevendo para melhorar o seu humor, porém está atrapalhando o seu intestino. Se vocês lerem a bula, nem recomendo ler a bula, está lá, reações comuns, constipação. Então, está prescrevendo algo que possivelmente o médico imaginaria que vai melhorar o seu humor, mas a longo prazo vai te piorar porque gera mais constipação, entendeu? Então, olha só que loucura. Por quê? Você está prescrevendo algo para aumentar a sua serotonina, mas você vai ter uma melhora pontual ali, aí depois você vai perceber, caramba, já não faz mais efeito, porque o seu intestino está novamente intoxicado, né? Está mais intoxicado, essa medicação muitas vezes vai gerar mais constipação. Pode ler a bula. Então, todas essas medicações antidepressivas, todas essas medicações ansiolíticas, analgésicos, tá? Analgésicos como, sei lá,
todos esses que vocês conhecem, podem ser prejudiciais ao seu intestino, além de estar atrapalhando o trânsito intestinal, está intoxicando mais você. Então, pessoal, fique atento a essas medicações, não tome elas. Recentemente, Rodrigo, antes de ontem, eu atendi uma paciente que ela estava tomando uma medicação para enxaqueca crônica, tá? Uma medicação para enxaqueca crônica, que é uma medicação que, sim, tem uma eficácia, mas só que o efeito colateral dela é aumentar a fome, né? Aumentar o apetite. Então, a pessoa ali começou a tomar essa medicação, ela viu que essa medicação, né, ela foi prescrita pelo médico, ela sentiu a necessidade, teve uma melhora parcial no início do tratamento, só que ela ganhou seus 10, 12 quilos ao longo de 6 meses, porque aumentou o apetite. E ela chegou a mim falando assim, caramba, doutor Wesley, eu estou com uma compulsão alimentar, eu estou comendo carboidratos, açúcares. Olha só, então como é que vive um ciclo vicioso? Toma uma medicação que melhora uma coisa, mas vai piorar outra, gera mais compulsão alimentar. Essa compulsão alimentar, a pessoa vai ter mais avidez por açúcares e carboidratos, né? E, consequentemente, isso está intoxicando mais o intestino. Se está intoxicando mais o intestino, a pessoa está ali produzindo mais toxinas ali, não absorve os nutrientes, aumenta a insulina, aí vira um terreno biológico totalmente intoxicado, né? Aí, simplesmente, essa pessoa chega num momento e fala assim, caramba, o que eu tenho, qual que é a luz, qual que é a saída, o que eu vou fazer, né? E, de fato, a gente sabe que o desmame dessas medicações é muito importante, né? É muito importante você desmamar e indicar para as pessoas, mostrar o caminho para realmente elas consigam estar desmamando e tendo hábitos de vida saudável. Lembrando, a medicação é uma coisa que vai tratar a pontinha do iceberg nos sintomas, talvez não vai na raiz do problema. Exatamente. E olha que bacana, pessoal. Eu quero que vocês aqui, lá na comunidade, isso acontece direto. Quem é que está aqui da comunidade, ele sabe o que eu vou falar aqui agora. Nós temos hoje, pessoal, vários casos de pessoas que elas chegam lá na comunidade, como, doutora Elza? Chegam lá, todos aqueles sintomas que a gente descreveu, elas chegam lá. Elas apresentam tudo aquilo com muita dor de cabeça, com problemas ali, constipado, sobrepeso, inchaço, por aí vai. E aí utilizando muitos remédios. Só que o que acontece? Ela passa pelo detox intestinal, que é o primeiro passo que a gente passa no processo. Aí teve um caso que foi interessante, né? Da Cris, né? A Cris, eu lembro dela assim, perfeitamente. Ela ficava perguntando, meu Deus, como é que é isso? Eu perguntava várias vezes, meu Deus, será que essa pessoa vai entender? 3 dias depois, tomou um susto, assim, 4 dias, quando ela mandou a foto dela. Em 4 dias, né? Porque deu o processo 3 dias, no 4º dia ela emagreceu 8,1 kg com um processo o quê? De intoxicação. Olha como o corpo dela estava intoxicado. Lembrando que ela tinha muito peso para perder. Muito peso também. Tinha mais de 100 quilos, né? Bacana. Aí, a gente teve outros casos, assim, a Lu também, que está sempre aqui com a gente. Ela foi lá, teve aquela crise de cura, eliminou 4 quilos de toxinas. Quando você passa, às vezes, por um processo de desintoxicação, você percebe assim, meu Deus, como que eu estava intoxicado. Sim. E aí, pessoal, o que vai acontecer nesse processo? Logo depois que você se desintoxica, que você realmente dá esse choque no seu intestino, você elimina essas toxinas, o seu corpo já começa a reagir, o seu corpo você começa a ficar com mais energia, você começa a ficar com mais alegria, sua autoestima ela melhora, a sua pele ela melhora, o seu humor ele melhora, a sua fome ela diminui, e as pessoas, e muita gente começa até mesmo deixar de usar alguns medicamentos à medida que vão sentindo a própria confiança. Isso aí. Quem aqui começou a fazer, está na comunidade, ou que já começou a fazer o jejum, e não toma mais desses remédios, não toma mais remédio de ansiedade, não toma mais remédio de depressão, ou, sei lá, não, foi no médico, assim, olha, o meu médico disse assim que minha insulina agora tá boa. Quem que se identifica aqui? Comenta aqui, olha, eu me identifico, isso aconteceu comigo. E vai dando um joinha, vai dando uma curtida aqui. Perfeito, Rodrigo. Então, assim, a gente tem que... Vocês têm essas medicações que vocês talvez estão usando a longo prazo, né, há muito tempo, que talvez o médico prescreveu, tal, né, um antidepressivo, um ansiolítico. Toma, às vezes a pessoa tem dor de cabeça diária, né, uma enxaqueca crônica. E talvez ela não sabe que tem algum alimento que provoca isso nela, que gera uma toxicidez ali para ela, né? Lembrando, pessoal, que não é só isso, se fala enxaqueca crônica, mas vamos pensar num cenário que seja que a enxaqueca crônica da pessoa seja por causa de
de um alimento específico. A gente sabe que o glúten está altamente relacionado ao açúcar, o glúten é altamente relacionado com isso. Então, a pessoa tem enxaqueca crônica e todo dia toma 1 a 2 vezes analgésico por dia ou anti-inflamatório. Todo dia. Isso prende o intestino, pessoal. Isso vai prendendo o intestino, tá? Então, várias pessoas, às vezes a pessoa está tomando, igual eu tô falando, uma medicação antidepressiva para melhorar um sintoma que pode melhorar momentaneamente, mas não vai na raiz do problema. Mas essa medicação gera mais constipação para você, né? Então, olha a importância de ir na raiz do problema. A raiz do problema, sim, está relacionado boa parte do intestino. Então, a medicina tradicional chinesa fala, e o pai da medicina está falando, né? Comece tratando pelo intestino, né? E tratar o intestino não é só fazer detox intestinal. Exatamente. É a maneira de como você passa pelo processo de detox intestinal e como vai ser sua alimentação, né? E quanto realmente de alimentos ricos em fibras, de nutrientes você está ali colocando no seu corpo, e não só isso também, tá? Agora eu estou bem. Aí depois a pessoa começa a se permitir aos poucos, come um docinho aqui, um glúten aqui, são esses pequenos detalhes. Quando ela vai ver, ela já está novamente intoxicada, né? Então, é muito importante. É muito. Lembrando, muito bem lembrado, o estresse gera constipação, tá? Então, já vamos entrar nesses aspectos que podem levar. Eu comecei falando das medicações, as principais são antidepressivos, ansiolíticos e analgésicos, anti-inflamatórios, são os principais que levam à constipação, tá? Antibióticos, né? Às vezes a pessoa toma antibiótico, ela é antivida, passa pro antibiótico no início, dá uma diarreia, porque está matando bactérias boas, ruins ali no seu intestino. A gente sabe que, de fato, as pessoas podem ter uma diarreia ali e mais baixo sistema imunológico o uso de antibióticos, né? Muitas vezes é comum as pessoas tomarem antibióticos, principalmente as mulheres, terem uma crise de candidíase, enfim, pode ter outros sintomas, outras patologias relacionadas a isso. Não, exatamente. E olha que bacana, doutora. Olha as pessoas comentando aqui, né? Parei de tomar, após a primeira semana participando da comunidade no jejum, parei de tomar fluoxetina, né? Legal. A outra... Parei o glúten e a lactose, eu melhorei muito a questão do intestinal, Exato. né? Eu morro de vontade de minha barriga parece grata, eu ficando ridículo, não consigo mais sair de casa, né? Olha ali. Depois comecei o jejum, melhorei bastante. Sinto com mais energia, minha ansiedade foi embora e minha pele melhorou. Os benefícios do jejum é milagroso. Muito obrigado. Bacana, Ana Rafael. Ali, ó, o Elício Lima, né? Depois do jejum, calma aí aqui. Só fazer assim. Depois do jejum, parei de tomar antidepressivo e remédio para pressão alta. Gratidão. É isso aí, pessoal. Meu marido, estou curada da enxaqueca com milagre de jejum. Eu tinha muita enxaqueca quando... Eu comia muito glúten e lactose. Então, olha só, realmente essa live pode ficar salva para as outras pessoas assistindo. A gente vai deixar até meio-dia salvo, mas eu quero que todo mundo compartilhe. Compartilhe isso aqui, dá joinha, curte aqui, porque isso é importante, vocês estarem... Se essa live está fazendo sentido para vocês, compartilhe para as pessoas, isso é muito importante, né? Então, assim, às vezes aquela sua vizinha, o seu parente toma remédio há muitos e muitos anos e não consegue atribuir a constipação com realmente o uso crônico dessas medicações. E quer ver uma coisa que, como o pessoal falou assim, como que às vezes o intestino está totalmente interligado, ele sente as coisas? Quem aqui, por exemplo, eu vou fazer isso aqui uma vez comigo, tem uma vez que, quando eu era na escola, assim, né, às vezes você não estudava, assim, uma prova, ou você não ia alguma coisa, né, aí você ficava ansioso, né, olha como que tá interligado, você ficava ansioso, o que dá? Você dá vontade de ir no banheiro. Então, assim, pessoal, tá interligado, né? Cérebro e intestino totalmente interligados. Você vai fazer uma coisa muito importante, gera um estresse momentâneo, solta o intestino, uma série de coisas. Então, assim, fica nervoso, o intestino já começa a ficar ali. Então, tudo tá interligado, pessoal. O intestino, ele responde a tudo. E uma outra coisa importante, doutor Wesley, algumas pessoas podem falar assim, mas por que ninguém fala sobre isso? Por que ninguém, tipo assim, fala sobre essas questões com tanta frequência, né, doutor Wesley? E algumas pessoas podem pensar assim, mas, poxa, eu nunca vi ninguém falando sobre isso, meu médico nunca me falou sobre isso. Pessoal, às vezes, né, a culpa não é... Tudo bem, ele deveria estar estudando, ele deveria estar te falando sobre isso, mas é porque a gente sempre está falando, a gente não gosta de falar dessas coisas, porque às vezes vai muito contra, né, a muitos interesses, mas enfim, né? Muitas vezes o médico não tem tempo para perguntar para a pessoa,
muitas vezes o médico sabe ali que tem que atender um volume muito grande, então a medicina é condicionada à prescrição de tratamento de sintomas ou na raiz do problema. Então, assim, tudo bem, não vamos abordar esse aspecto assim, aqui, mas isso aqui a gente passa para vocês terem um outro olhar, né? Um olhar muito importante em cima do intestino de vocês, tá? Então, Rodrigo, só complementando, estava falando das medicações, a gente vai fazendo esse bate-bola aqui, né? Falei dos antidepressivos, analgésicos, tudo, também diuréticos propriamente ditos, né? Também pode provocar isso, e antiácidos, tá? Às vezes a pessoa toma pantoprazóis, essas coisas da vida também pode levar a constipação, tá? Então, pessoal, fiquem atentos a isso e fica um ciclo vicioso. Você toma essas medicações, que era para tratar um sintoma, melhora momentaneamente e, consequentemente, você pode, de fato, estar piorando, intoxicando mais seu intestino. E não só isso, Rodrigo. Aí você volta no médico e ele vai lá, aumenta a medicação ou troca a medicação e fica nessa, só tampando o sol com a peneira, a pontinha do iceberg, não vai na raiz do problema, que a gente sabe que boa parte do problema está relacionado com o intestino. Exato. E olha só, pessoal, uma analogia que a gente sempre faz... Do aquário do peixe. Do aquário do peixe. E essa analogia, assim, ela é fantástica, mas batendo também um pouco sobre essa questão até dos medicamentos, que o doutor Ezio está falando, né? Por que você tapar o sol com a peneira? Igual hoje aqui, né? Hoje não está com sol, hoje está com chuva. Mas você imagina, pessoal, se aqui hoje está chovendo pra caramba, se aqui tivesse o teto aqui, ele tivesse furado. Tivesse o teto furado aqui, né? Tínhamos duas opções. Primeira opção, pegar um balde, colocar o balde aqui, ó, para quê? Para que a goteira ela comece a pingar e aí não molha o chão. Mas vai acontecer uma hora o quê? Esse balde ele vai transbordar. E quando ele transborda, vai molhar o chão e vai molhar muito mais, porque ele vai transbordar assim, com uma pressão muito maior. Ou você pode pegar e realmente tá ali consertando isso. E às vezes, né, trazendo agora uma outra visão assim, pessoal, para ficar mais claro ainda. Você imagina mulheres aqui, né? Vocês estão indo trabalhar ou vocês estão indo fazer alguma outra coisa e aí vocês colocaram um sapato e aí vocês têm uma pedra nesse sapato, uma pedrinha ali, e essa pedrinha ela começa a machucar o seu dedo demais, ela está machucando o seu dedo, começa a doer, começa a cortar o seu dedo. Aí você pode, às vezes, assim, loucamente falando, né? Se você chegar para uma criança, ela vai saber o que vai você fazer. Não, meu, tira esse sapato, tira a pedra. Mas uma outra opção, muito assim, muito, sei lá, como pode dizer, assim, não vou dizer maluco ou louco, assim, porque para alguns casos realmente é para você realmente apagar aquela fogueira, apagar aquela dor, tirar aquela dor, mas você pode tomar também um analgésico para diminuir aquela dor, né? Mas assim, você não vai estar combatendo a causa do problema. A causa do problema é você tirar essa pedra. Então, pessoal, tem que trabalhar o intestino. A chave do emagrecimento e a chave da sua saúde é igual ao intestino saudável. Perfeito, Rodrigo. E chegando já nos momentos finais da nossa live, né, que passa muito rápido, já tem quase 40 minutos de live aqui, né, e eu listei 10 coisinhas, 10 coisas que vocês, dicas práticas para vocês começarem a estarem melhorando o intestino de vocês. Aí, doutor Ezio, dessas 10 eu faço 1, 2, o intestino não resolveu. Pessoal, às vezes uma andorinha só não faz verão. Eu falo isso direto. Quanto mais hábitos de vida saudáveis você incrementar no seu dia a dia, mais você vai ter um intestino saudável. Então, para ter saúde, tem que ter um intestino saudável. Respondendo aquelas pessoas que começaram a fazer o jejum, né, Rodrigo? Meu intestino parou de funcionar, tal. Isso, muitas vezes, é um pouco transitório e momentâneo, né? Porque fez uma limpeza tão profunda no intestino, né? Um detox intestinal, e a pessoa está fazendo um jejum associado, e na janela de alimentação ela está se alimentando bem. Então, são algumas coisinhas que a gente tem que abordar. Primeiro, que a pessoa fez uma limpeza profunda com detox intestinal, e tudo que ela vai comer a partir na janela de alimentação, sendo comida de verdade, ela vai absorver melhor os nutrientes. Tá? Então, está gerando menos resíduos. Sim. Então, por quê? Ela está ali, aí a pessoa fica preocupada. Caramba, tem 2, 3 dias que eu não vou no banheiro. Primeiro, porque ela está reduzindo a janela de alimentação dela, comendo menos. Exatamente. Segundo, porque ela come está sendo absorvido, né? Não está gerando resíduos tóxicos para o corpo dela. Tá? Então, mesmo assim, as pessoas ficam preocupadas com isso. Mas o que eu sempre comento
olha o padrão das suas fezes. O padrão das fezes tem uma escala que eu até esqueci o nome aqui, Bristol, né? Acredito que seja isso. Você olha o padrão, depois você pesquisa aqui, que o padrão das suas fezes tem aquelas fezes bolinhas, o padrão das fezes mais líquidas, explosivas, enfim. Existe um padrão que a gente fala que é um padrão igual de banana, né? Com uma coisa macia, que você vê que é um padrão extremamente saudável. É isso mesmo? Bristol, né? Então, depois vocês dão uma pesquisada nisso e vê qual que é que vocês se encaixam no padrão das fezes de vocês, tá? Então, isso é muito importante. E a gente vai percebendo aqui que à medida do que as pessoas vão fazendo no jejum, vão melhorando a medicação, vai tirando as medicações, como o Rodrigo disse, na nossa comunidade, e essas medicações analgésicos antidepressivos são as causas que levavam a essa constipação. E, consequentemente, através do jejum, através de uma boa alimentação, ela consegue regular o intestino dela, tá? Mas para aquelas pessoas ainda que estão, ai meu Deus, eu não estou indo no banheiro, tal, segue as dicas que eu vou passar aqui para vocês, que isso é muito importante. Não se preocupe, porque o jejum purificou, o detox intestinal purificou o intestino de vocês, e não só isso, o jejum, você está comendo uma janela um pouco menor, e não só isso também, você está absorvendo melhor os nutrientes. E outra coisa interessante, Edu, eu queria que você falasse assim, abordasse as pessoas, uma analogia, né? Mostra o que é o detox através dessa analogia do aquário, e é muito interessante que as pessoas, depois que elas fazem o detox, elas não se sabotam mais no final de semana. Isso é muito impressionante. Porque a Lu que me falou assim, não, Rodrigo, é impressionante. Antigamente chegava no final de semana e me sabotava. Eu comia uma coisinha, comia outra, mas depois do detox eu comecei a melhorar a minha relação com a comida. Isso. Até isso melhora. Ele melhora como é que fala, doutora? Essa sua relação, você começa a escolher melhor os alimentos. Você começa a ter mais autocontrole. Por quê? Fala da analogia. Por que é tão importante esse processo? Aí você... Sim. Analogia daqui do aquário, né? Tem um aquário, já falamos várias vezes, tem um aquário, tem uma água desse aquário, a água tá suja, imagine ali seu intestino sujo, tem um peixe ali dentro, né? Adianta você dar comida e não limpar esse aquário, né? Então, o nosso corpo é um aquário ambulante. 70% do nosso corpo é água, a gente tem que fazer essa limpeza primeiro, para depois você indicar as alimentações corretas. Então, as primeiras recomendações para prevenção e tratamento do intestino, eu listei 10. O número 1 é iniciar com o processo de detoxificação intestinal que a gente sempre fala, né? Dentro da nossa comunidade, tem que ser acompanhado por um médico, né? Então, dentro da comunidade, CMJ, hashtag CMJ, a gente sempre fala que o processo de detox intestinal, limpeza intestinal, tem que passar por uma avaliação médica e também tem que passar por realmente um acompanhamento médico. Ou eu ou a Carla estamos supervisionando isso. Segundo, uma recomendação, tá? Regular o ritmo intestinal indo no banheiro no mesmo horário todos os dias, mesmo sem vontade. Isso faz diferença, pessoal. É criar um reloginho, né? Por exemplo, mesmo você não tendo vontade de ir no banheiro, mas cria um hábito de ir no mesmo horário, ou toda manhã, ou toda noite. Então, assim, o meu é impressionante. Geralmente, o meu é toda manhã. Geralmente, é toda manhã. Então, crie esse hábito de toda manhã ou toda noite, criar um hábito de ir no mesmo horário, mesmo sem vontade. O terceiro, tá? Isso aqui é fundamental. Beber pelo menos de 2 a 3 litros de água alcalina de boa qualidade ao dia. Doutor Wesley, eu não tenho acesso à água alcalina. Tudo bem, que beba água, tá? Mas a alcalina, ela hidrata mais o seu corpo e vai melhorar mais a questão da sua pele, do seu intestino, tá? As pessoas já têm dificuldade de beber água, mas assim, se você conseguir comprar um filtro, um purificador de água que seja alcalino, melhor ainda, né? Então, a gente fala de 2 a 3 litros de água porque aquele cálculo que eu ensinei para vocês faz todo sentido, mas de 2 a 3 litros de água alcalina. E é mais impressionante, Rodrigo, que eu pergunto para as pessoas, como é que é o seu intestino? Meu intestino é devagar, tal, preguiçoso. Eu nem pergunto como é que é a alimentação. Aí eu já falo para a pessoa, você bebe água? Eu não bebo água. Não faz o básico. Você precisa de beber água para funcionar seu intestino. Eu já atendi pacientes que iam no banheiro a cada 15 dias e achavam normal. E você perguntava o padrão de ingesta de água, não bebia água, era refrigerante, bebia sucos em caixinhas, não hidratava o corpo.
né? Então, beber água, terceiro item, tá? Praticar atividades físicas. Filtro de barro. Sim, importante, né? Igual eu tô te falando, não precisa ser água alcalina. Estou falando aqui o que seria o ideal, mas beba água, por favor, hidrate o corpo, tá? Então, quarto dica, praticar atividade física, né? Porque quando você está fazendo atividade física, você está deixando o seu corpo ali, ó, ajudando na peristalse, ali, a movimentação do seu corpo, né? Então, fazer atividade física, caminhar tanto que, por exemplo, aqueles pacientes que estão dias internados, deitados na cama, né? A gente sempre recomenda ir dar uma caminhada, né? Lógico, né? Liberado pelo médico, para fazer essa peristalse, aumentar ali, de fato, ali a movimentação do trânsito intestinal. A pessoa está deitadinha ali, não consegue ter um trânsito intestinal legal. Muitas vezes tem que fazer um flit-enema, tem que fazer um enema, enfim, uma série de coisas para melhorar isso ou tomar algum tipo de laxante. O quinto, tá? A quinta coisa que eu acho que é muito importante, que é fazer uma receitinha que eu vou passar para vocês, mas deixa eu falar da questão de uma dieta especificamente que é anticonstipante, né? O que é uma dieta que evita a constipação, tá? Então, seria você tirar todas as fontes de glúten, tá? Tire todas as fontes de glúten, ou seja, de farinhas brancas, algo que não tem fibras. Então, bolos, pão branco, pão integral, massa, cervejas, alimentos industrializados em geral, tudo isso com farinha branca vai prejudicar o seu intestino. Então, evite ao máximo, tire 100% desses alimentos, tá? Que tenham glúten, ok? Outra coisa que prejudica pra caramba o intestino, tá, pessoal? Leite e derivados. Nossa! Né? Leite e derivados. A pessoa que toma um copinho de leite de manhã, come um queijo à noite e antes de dormir toma um iogurte. É pedir para o trânsito intestinal tá ruim, tá? Então, leite e derivados, também evite ao máximo isso, tá? Todas as fontes de açúcar, né? Açúcar também é altamente prejudicial para o seu intestino. E esses alimentos aqui, pessoal, além de prejudicar o intestino, está intoxicando mais. E vira um ciclo ruim. Você não faz seu intestino funcionar e está intoxicando mais, tá? Evitar o máximo de carne vermelha, consumo de carne vermelhas. Por que carne vermelha é algo que é prejudicial? Porque é mais difícil a digestão, tá? A digestão fica mais comprometida com o excesso de carne vermelhas. Por isso que o detox intestinal, a gente sempre passa por uns 3 dias sem proteínas de origem animal. A gente sempre fala que é um detox de proteínas, né? E de fato, diminuir o consumo de café, tá? Diminuir o café também é muito importante. Então, pessoal, evite esses alimentos que contenham glúten, leite, laticínios, carne vermelha, açúcar e excesso de café. Se você tem uma constipação crônica, tire esses alimentos. Eu duvido que você não vai melhorar. Duvido. Tire todos esses alimentos e, consequentemente, consuma comida de verdade. Então, falei dessa dieta anticonstipante que vocês têm que evitar. Óbvio, né? Tem que evitar aquelas medicações o máximo possível, analgésicos, laxantes, porque os laxantes, eles viciam, né? Então, a gente sabe que existem vários laxantes químicos, lactopurga, uma série de coisas que podem viciar o intestino. Tem pessoas que usam Xernical, que é uma medicação que não faz absorção dos nutrientes, né? Que não faz absorção. Xernical, Orlistat, é uma medicação que evita a absorção de gorduras e muitas vezes as pessoas estão tomando essas medicações para melhorar o hábito intestinal, mas você não está absorvendo gorduras, mas tem gorduras boas. Eu vejo que as pessoas que usam cronicamente essas medicações para não absorver gorduras, elas têm deficiência de vitamina D. É muito importante a gente saber que tem vitamina D para a nossa saúde, tá? Outra coisa, pessoal. Então, essas são as coisas que a gente tem que evitar e prestar atenção, tá? Vamos lá. Já estamos aqui chegando no final. Umas dicas legais aqui. Existe uma receita muito legal que a gente sempre passa para todos os nossos pacientes, todos e todo mundo, que é uma receita natural, que é a ameixa com chia, né? Então, se vocês puderem anotar aí, qual que é essa receita? São 2 colheres, né? Água com limão está prendendo o meu intestino.
pouco provável isso. Não é o limão, tá? Pode ter certeza que é outra coisa que está fazendo. As pessoas querem achar um vilão, né? Ah, mas eu nunca fiz isso. Ah, o limão não prende o intestino. É outra coisa. Pelo amor de Deus, pessoal. Por que o coitado do limão, do vinagre de maçã? Pelo amor de Deus, o que prende o intestino é outro tipo de alimento. Olha a análise do seu, de fato, do seu todo, né? Não vamos culpar uma coisinha só, né? Olha, vamos ver aqui. Leite em pó realmente faz muito mal, tá? Posso substituir o açúcar por stevia e xilitol? Ok. Esses sempre foram a minha medicação. A hidrocolonterapia eu acho interessante, né? Enfim, vamos lá. Vamos lá, Rodrigo. Em questão de alimentação da receita que eu falei para vocês, né? 2 colheres de sopa de chia, tá? Em meio copo de água, tá? Vocês vão colocar mais 3 ameixas sem caroço. Deixa de molho de um dia para o outro e vai se formar uma espécie de gel. 2 colheres de chia, você vai colocar 3 ameixas, um pouquinho de água ali, você vai deixar meio que a chia e a ameixa sem caroço ali, como se fosse uma espécie de gel, tá? E, consequentemente, a chia vai absorver a água, vai formar esse gel, e no dia seguinte, caso você não faça jejum, ou na janela de alimentação, você consome esse gel antes de dormir, ou na quebra do jejum, porque aí isso vai ajudar na formação do bolo fecal, que é rico em fibras, e, consequentemente, vai melhorar o seu trânsito intestinal. Então, esse gel de chia com ameixa é maravilhoso para o intestino. Então, vou repetir, 2 colheres de sopa de chia e 3 ameixas secas sem caroço. Você vai deixar de molho de um dia para o outro e formará uma espécie de gel. E esse gel tem o poder de absorver a água. Você vai na manhã seguinte ou na quebra do jejum, você vai consumir essa receita que vai ser muito bacana, tá bom? E tem várias coisas, pessoal. Às vezes, eu nunca sabia disso, natureza. Depois estava com a Clarice, ela estava falando, né? Existe também, pessoal, vocês estão com o intestino preso, prejudicado. Além de vocês terem que fazer todo esse processo, né, isso aí é uma coisa que fazer esse processo, né? Às vezes você pode também, às vezes, fazer uma massagem no seu próprio intestino, né? Algumas movimentações com amor aqui na própria região, né? Existe uma maneira correta de fazer, mas que isso também ajuda a estimular o seu próprio corpo. Por quê? Porque tudo é estímulo, né? Depois eu até vou ver com elas têm um vídeo, alguma coisa nesse sentido, que a gente pode postar lá na comunidade do Telegram, que mostra também alguma movimentação simples que você pode fazer, não demora 2, 3 minutinhos ali no máximo, que você vai fazendo assim, você vai estar se ajudando, porque é muito importante, pessoal, todo esse processo, né? Porque ajuda no trânsito essa massagem, vai direcionando, muito legal, Rodrigo. E só complementando aqui, para pegar o gancho, esse gel é maravilhoso, a Diane está falando. Né? A Maria dele falando, faça massagem com óleo essencial, né? Então, pessoal, ajuda. TAG está relacionado com o intestino, com certeza, né? Aí a pessoa está com transtorno de ansiedade, né? O Rafaela toma ansiolítico, e o ansiolítico vai prejudicar mais o intestino. A Diane está lá na comunidade, é o que ela falou. Esse gel é maravilhoso, né? Isso não precisa ficar fora da geladeira, dentro da geladeira, não tem problema. Pode colocar fora ou dentro, não tem problema. Isso não vai estragar, não, tá bom? Então, esse gel é muito importante, pessoal. Aí eu quero falar assim, água com 2 colheres de sopa de chia, 2 a 3 ameixas secas, deixa descascando. É a mesma coisa. Não, mas ela tá na comunidade, né? Sim. E ela falou assim, que dá certo, né? Porque ela tinha esse problema antes, né? E agora ela tá relatando que realmente funciona, né? Mas assim, o pessoal se coloca na geladeira, ok, fora da geladeira também não tem problema, né? Mas tampe, né? Coloca um papel toalha ali em cima para não pousar mosca, série de coisas. Então, aí, não é só isso também não, né, pessoal? Vocês têm que consumir alimentos ricos em fibras, vegetais, folhas. Isso também tem que ajudar pra caramba, tá? Isso tem que ajudar muito. Não é só, eu vou tomar esse gel, vai resolver meu intestino. Não. É tudo que eu tenho que estar falando aqui. Consumir mais fibras, vegetais, frutas, enfim, tudo isso. Tá? Uma outra coisa que eu gosto também é consumir uma colher de sopa de óleo de coco, tá? É um óleo que é bacana, e esse óleo de coco, Rodrigo, se você prestar atenção no celular, não vai dar certo, cara. Tô olhando aqui. Vamos prestar atenção aqui, cara. Celular é outro momento. Depois você fala com seu namorado. Não. Então, o que vocês têm que fazer aqui? O óleo de coco é uma coisa muito legal, que vocês podem consumir o óleo de coco, que o óleo de coco
vai ajudar a fluidificar e melhorar a questão do seu intestino, tá? Tomar uma colher de óleo de coco também é muito legal. Você pode colocar no café, ou você tomar. Então, isso aí ajuda demais o óleo de coco. De 1 a 2 colheres de óleo de coco também pode ajudar, assim como essas colheres de ameixa, tá? Esse gelzinho. E consumir alimentos ricos em probióticos, kefir de leite ou de coco, água, kefir de água, kombucha, miso, natto, chucrute, todos esses alimentos fermentados. O vinagre de maçã é um alimento fermentado. Então, por isso que a gente fala de limão com água, com vinagre de maçã. Isso tudo vai ajudar. Alimentos fermentados ajudam muito no seu intestino, porque é rico em probióticos e vão ajudar. Ou fazer uso de alguns suplementos. Eu gosto, a gente sempre indica, quem está na nossa comunidade, a glutamina, enzimas digestivas, probióticos. Isso precisa de uma avaliação médica, né? Glutamina, enzimas digestivas e probióticos, se necessário, tá? E realizar alguns procedimentos, que algumas pessoas aqui até comentaram, hidrocolo é legal? Sim, hidrocolo é muito legal, enema de café é muito legal, enfim, todos esses processos podem ajudar. Hidrocolo, lógico, uma avaliação médica, enema de café, isso também pode ajudar muito no processo da limpeza intestinal. Então, pessoal, todas essas dicas aqui que eu passei para vocês, se vocês colocarem em prática, vai funcionar e vai ter uma resposta maravilhosa. Aí, pessoal, se esse conteúdo aqui fez sentido para você, dá curtida aqui, porque realmente, se você colocar em prática, você vai se livrar aí da constipação e todos os sintomas que, de fato, te prejudicam. Cefaleia, questão pré-menstrual, acne, tudo que a gente falou aqui no início, a gente sabe que está relacionado com o intestino. Quer ter um intestino saudável, pessoal? Quer ter um intestino saudável? Quer ter uma saúde, desculpa? Mantém o intestino. Quer emagrecer? Mantém o intestino. Então, muito legal essas dicas. Psyllium, uma coisa legal, né? Azeite também pode, Cris. Azeite também pode tomar. Azeite também é uma coisa interessante. Eu falo do óleo de coco, pode ser um azeite. Isso também é muito legal, muito legal. E pessoal, temos aqui só para bater 1 hora, mais 3 minutinhos, né? Vamos fazer as perguntas que a gente vai estar respondendo aqui. E, pessoal, a gente vai deixar essa live salva aqui por mais algum tempinho. E vocês podem estar compartilhando ela com seus amigos, tá? Pode compartilhar ela. Mas aqui, estamos com 155 pessoas, a gente tem que ver pelo menos aqui, olha, para isso acontecer, tá com 160 pessoas. Eu quero pelo menos aqui 130 likes aqui, para a gente poder deixar elas aqui, para vocês poderem estar compartilhando. Então, quem não deu like ainda, dá like aqui, para a gente poder estar compartilhando ela. Legal. E quem está no Instagram, você quer ver essa live aqui, mandar, compartilhar, rever, entra aqui, o link está na bio do Dr. Wesley, e vai lá, vai dando like aqui para a gente estar podendo compartilhar. E, Rodrigo, né, as pessoas estão falando aqui, fazer exercício está faltando para mim, né, então eu estou verificando. A magnésio PA também é uma coisa que pode ser legal, magnésio PA, né, psyllium não quebra jejum, vamos ver aqui, chia quebra jejum? Sim, chia quebra o jejum, então você pode fazer essa receita do gel na janela de alimentação, tá? O suco detox não pode coar, senão você vai tirar né? Fala. A Betânia, sensacional. Sou estudante de medicina há 4 anos e nunca ouvi nada disso na faculdade. Olha que legal, Betânia, mas eu também não escutava, tá, Betânia? Nunca ninguém falou isso para mim. Eu sempre falo que aprendi isso estudando com outros profissionais e nutricionistas, tá? Nutricionistas, eles, médicos e nutricionistas que atuam na medicina integrativa e funcional, legal? Chá verde é legal, mas não está relacionado com o intestino, né? Vamos ver aqui, né? Não coe, tá, o suco verde, porque o suco verde você vai estar perdendo as fibras aí, não faz sentido, tá bom? Que mais, Rodrigo? Bacana, né? Toma a chia da janela de alimentação, exatamente, pode tomar chia com ameixa, né? Então você vai ter ali um processo de uma noite também. Pessoal, a gente está aqui realmente gratidão por esse momento. Como faço para entrar na comunidade? Tem algumas pessoas já com dúvidas, assim, né, querendo entrar. Pessoal, por enquanto, pessoal, a gente está dando realmente muita atenção para quem está dentro da comunidade, né? A gente abre, a gente falou da última vez, a gente abre isso poucas vezes ao ano, a gente não sabe, a gente vai abrir por agora. Quando a gente abrir, né, também a gente enfim, vão ser poucas vagas, né, as vagas sempre são bem limitadas, a gente coloca um limite ali porque somos em 3 praticamente, né, que dá uma atenção ali bem direcionada, personalizada para vocês. Então, assim, mas eu garanto, assim, que em breve, eu acho que daqui a alguns dias, assim, a gente deve estar planejando, assim, uma próxima turma. Mas aqui, se você está interessada em saber quando que vai abrir as próximas inscrições,
é só você entrar no site, né? www.milagredojejum.com. E já faz uma pré-inscrição, né, Rodrigo? Tá lá no link da minha bio, tá lá no site, que você só fazer uma pré-inscrição, que a gente tem todas as informações. milagredojejum.com.br, pessoal. Entra lá, faz a sua pré-inscrição, vai ter depois um desafio, né? Um desafio de uma semana, né? Acho que é uma coisa legal. O pessoal gostou tanto desse tema que a gente pode fazer, sabe o quê? Pode fazer uma semana de emagrecimento com jejum detox. Sim. Gostaram da ideia, pessoal? Sim, legal. Se gostaram da ideia, a semana de emagrecimento com jejum detox. A gente vai falar sobre suco verde, vai falar sobre esses alimentos aí. Dicas de intestino. Legal. Isso aí, então dá uma curtida aí, se vocês gostaram, e a gente vai estar realmente passando para vocês. Então, pessoal, legal essa dica aí, Rodrigo. Gostei. Vamos fazer, vamos de fato estar programando isso para as pessoas que nos acompanham. E assim, vi uma coisa legal, Alana, whey protein pode prender intestino? Sim. Alguns tem glúten. Tem glúten e tem resquício, mas não tem lactose, mas por isso que eu sempre indico necessariamente, se for tomar um whey, toma um whey vegano, que é muito mais limpo, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês, gratidão, que você está sempre presente nessa manhã. Esses assuntos aqui, pessoal, a gente traz com o maior carinho, que a gente tem certeza que vocês colocando isso no dia a dia de vocês, a saúde de vocês, com certeza vão evoluir drasticamente, e não só isso, a qualidade de vida, maior longevidade, esse é o nosso propósito, passar informações de simples acesso, de fácil acesso para vocês, para que realmente vocês consigam estar colocando em prática e se tornando cada vez mais saudável. Exatamente. O código a chave do emagrecimento é igual ao intestino saudável. CE é igual a IS. Isso aí eu aprendi, viu, pessoal? É isso aí. Então, pessoal, tira print dessa tela, marca a gente nos stories, vai postar uma foto lá agora no Instagram, e aí vocês entram lá e correm para comentar dizendo o que vocês acharam dessa live e qual a parte que vocês mais gostaram dela. Pessoal, a gente espera vocês lá agora, tá? Bacana, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Um beijo, pessoal, do Instagram. Fico com Deus e até segunda-feira agora. Até segunda-feira, pessoal. Um beijo pra vocês. Beijão. Ótimo final de semana. Tchau, tchau. Até mais. Encerrar por aqui também. Isso aí, pessoal. Fala.